Por enquanto, a pressão é econômica, diplomática, certo? E política, internamente através de um reforço da oposição. Mas o fato é que o Moraes dobrou a aposta e eles estão achando que não vai acontecer com eles o que aconteceu com o Maduro, Felipe. Mas, do lado de lá, nos Estados Unidos, eles estão afirmando que sim, vai acontecer. Só que tem uma diferença, pessoal, não é amanhã de manhã. Felipe, não é amanhã de manhã e aí bate o desespero no brasileiro porque as eleições estão chegando e nós queríamos uma mudança para ontem. Não vai ter passeio de helicóptero, só para lembrar aqui o pessoal que Brasília fica no meio do Brasil e não fica igual Caracas, que está ali escancarada, como estava muito mais perto de um oceano, né? Então, para fazer uma operação desse nível, não acho que vai acontecer. Agora, o que a gente tem que lembrar é que os Estados Unidos têm a tal da doutrina Monroe, que tem mais de 200 anos. Né? Ou seja, a América para os americanos. E quando a gente fala América, o continente americano, para quem é americano. Não, a esquerda adora falar de estadunidense, né? Porque todo mundo é americano. Então, nesse caso, a esquerda pode entender como ela quiser. É para os americanos de fato. Então, assim, eles não querem. Antigamente, eles lutavam contra a Europa, né? Contra o domínio da Europa aqui no continente. E agora isso virou. Eles mantiveram essa doutrina Monroe e foram atualizando ela para poder se defender agora, por exemplo, da Rússia, da China, Irã, esses países todos que querem ter influência aqui no Ocidente e de uma forma que não é uma forma saudável, não é através de relações comerciais, é através de domínio de território, né, a compra de territórios, e vão entrando aos poucos, vão fazendo também questão de domínio teológico. Então, assim, a gente está vendo que eles vão entrando, dominando, e isso representa um risco para a segurança dos Estados Unidos. Então, se representa um risco à soberania americana, eles irão intervir. E não importa se vai ser ação militar, se vai ser qualquer outra coisa. Se eles tiverem que fazer um bloqueio financeiro ao Brasil, eles vão fazer, que talvez seja muito mais eficiente, como a gente está vendo no Irã, do que explodir bomba aqui no Brasil. Então, como você falou, se desligar o sistema SWIFT, primeiro, nossas reservas cambiais já estão travadas. Estão todas lá. O Brasil foi rebaixado falando nisso, né? Sim, tá sendo tudo rebaixado. O JP Morgan rebaixou as empresas brasileiras, eles mandaram ficar neutro. Ninguém compra nada, todo mundo segura, porque o negócio aqui não tá legal, tá estranho, mas eles não falam claramente o que é. Né? Mas você vê um dos maiores bancos americanos está falando, olha, gente, vamos ficar neutro aqui porque o negócio tá estranho. E a gente tem visto realmente que tá saindo capital aqui do Brasil. Você vê pela Bolsa de Valores ela caindo, não é normal, né? Aliás, é normal porque a nossa economia está uma porcaria. Então, assim, você tem a economia em frangalhos e tem o investidor americano, o investidor internacional, sacando dinheiro com a recomendação do JP Morgan dizer que a gente está no status neutro aqui por enquanto. Acho que eles quiseram ser educados, talvez, para não acabar com a economia de vez, porque eles sabem que a gente está numa situação muito ruim, né? Agora, o que vai ser do Brasil daqui para frente, a gente não sabe, porque a gente também está com a questão dos gastos públicos estourando, né? E o governo precisa de cortina de fumaça para esconder isso. E talvez tudo isso que a gente está vendo, Discord, essas questões do Moraes, sejam para esconder o que tem de pior em Brasília, né? O que está acontecendo com a nossa economia. Então, assim, a gente tem que ficar de olho e a gente tem que falar, porque não pode mais ficar quieto com o STF, fazendo esses arbítrios aí, entrando nas nossas liberdades, né, censurando as redes sociais. Então, a gente tem que começar a se mexer. E, assim, os Estados Unidos, Shimon, ele não é a salvação da gente. A gente tem que se salvar. Eles são só uma alavanca para a gente poder ter coragem de fazer o que a gente precisa fazer. É não parar de falar, continuar aqui sendo a pedra no sapato da esquerda, continuar martelando no que tem que fazer e também ir votar em peso, né? Eu vejo aqui muita gente aqui no chat, Shimon, falando da questão da caixinha mágica. Do sistema eleitoral, da caixinha mágica, que não é confiável, mas assim... Vai votar. Olha só, vai votar porque a caixinha mágica pode não ser o problema, pode ser o sistema de apuração, pode ser qualquer coisa, mas se tiver uma votação em peso, a fraude, qualquer fraude, possibilidade de fraude, fica muito mais difícil, né? Quando as pessoas votam...
O que o Lula mais precisa hoje? Pessoas desconfiadas que não participem do pleito eleitoral, porque, veja, quem são os desconfiados? É o povo conservador de direita. Então, se a direita não vai votar, quem é que perde, quem é que ganha? Você consegue me responder, você que está me acompanhando? Por que esse ano é muito interessante para eles que a esquerda, que a direita comece a ficar pirada por conta das caixinhas mágicas e não vá à urna eletrônica votar? Porque eles vão dizer para o Trump, tá aqui, ó, Trump. Olha aqui, ó, eles não foram votar. O Lula está eleito legitimamente porque a direita não foi votar. É o que aconteceu em eleições passadas, inclusive dentro dos Estados Unidos, e é uma coisa que, inclusive, o próprio Elon Musk está se metendo nas eleições lá nos Estados Unidos. Sabe o que o Elon Musk vai fazer? Vai de casa em casa dos conservadores, porque eles sabem quem são conservadores, quem é conservador e quem não é, buscar o cara para o cara ir votar no dia das eleições. Eles não estão discutindo caixinhas mágicas lá. E teve problemas de fraudes no processo eleitoral nos Estados Unidos também. Muito piores. Muito piores. Exatamente. Então vai votar, meu querido amigo conservador. Eu quero que você dê a palavra-chave agora para eu fazer aqui o nosso arremate. Você vai escrever assim, ó: venham buscar quem? O Lula ou o Moraes? Vamos usar o Lula, né? Porque vamos deixar o Moraes quieto para que esse vídeo não chegue na mesa dele amanhã e ele tire o canal do ar, porque ainda nós não estamos com os 100 mil inscritos lá no nosso canal reserva. Então, se inscreve aí. Mas escreva, venha buscar o Lula. Vamos fazer essa palavra-chave pra gente ter mais um dia, sobrevivermos mais um dia. Olha como tá terrível a coisa no Brasil, né? A situação institucional do Brasil chegou a um ponto de não retorno, pessoal. A ilusão de que o poder absoluto pode ser exercido indefinidamente sem contrapesos externos está caindo por terra. Alexandre de Moraes e a cúpula do sistema apostaram todas as suas fichas na impunidade total, acreditando que as fronteiras geográficas do país serviriam de escudo protetor para as suas arbitrariedades. Mas eles esqueceram um detalhe elementar no mundo globalizado. O dinheiro, o comércio e a infraestrutura do sistema financeiro internacional falam inglês. A escalada de tensão geopolítica não deixará margem para a neutralidade. Se o judiciário brasileiro recuar, desmontar o aparelho de censura e restabelecer o respeito às garantias constitucionais e ao sigilo de fonte, o país terá uma oportunidade de restaurar a sua credibilidade internacional. Mas se a teimosia autoritária prevalecer, e é o que eu acredito que está acontecendo, a aplicação das sanções econômicas e o banimento diplomático trarão um colapso financeiro sem precedentes, afetando investimentos, moedas e o comércio exterior no Brasil. A pergunta estratégica que fica no ar ecoando pelos corredores do poder em Brasília e pelos gabinetes em Washington é direta e aterrorizante. Quando a canetada de Trump assinar as sanções definitivas sobre a lei Magnitsky e fechar a algema Magnitsky ao redor do sistema, quem no Brasil terá coragem de continuar ao lado dos arquitetos do autoritarismo, sabendo que o preço a pagar será ruína total no cenário global? A ingenuidade custa países, o desconhecimento cobra sua liberdade. Prepare sua mente, a blindagem é estratégica e você precisa estar atento.